Todo mundo sabe que o PL está em crise por conta do bolsonarismo, principalmente em São Paulo. Só que essa crise não é que ela não dá sinais de que ela vai acabar. Ela dá sinais opostos, que ela vai ficar ainda maior. Porque o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, resolveu jogar um Eduardo Bolsonaro imenso no ventilador. Ele começou a cobrar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a apoiar o Bolsonaro. E não somente isso, ele insinuou que o Bolsonaro não gosta muito do Ricardo Salles, que é o candidato que o Bolsonaro apoia para a prefeitura de São Paulo. Ele só apoia o Salles porque o Salles enche o saco do Bolsonaro. E ele postou isso nas redes sociais, depois ele apagou. Mas os bolsonaristas viram com uma disputa de poder do Costa Neto com o Bolsonaro. E essa crise também tem o Tarcísio de Freitas. Na sua opinião, essa crise favorece o Guilherme Boulos no ano que vem? O PL vai colapsar como aconteceu com o PSL? Se você torce pelo colapso, deixa o like e se inscreva no canal. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem acompanha aqui o canal sabe, que São Paulo é o epicentro da crise bolsonarista no PL. A gente faz uma cobertura muito minuciosa dessa crise do PL, porque o PL é um partido que quer ter em 2024 1.500 prefeituras, pavimentando assim as campanhas para 2026, passando esse objetivo do PL de 99 para 120 deputados. E é um partido bolsonarista, então nós estamos acompanhando toda essa crise que tem São Paulo como seu epicentro. Porque os três principais candidatos que receberam votos em 2022 podem não disputar 2026 pelo PL. A Carla Zambelli vai ser cassada, o Eduardo Bolsonaro quer disputar o Senado e o Ricardo Salles pode sair do partido. Isso causa complicações para o PL, que precisa de São Paulo para aumentar a sua quantidade de deputados. E é em São Paulo o estado que o PL tem mais prefeituras. Além disso, o Valdemar Costa Neto quer disputar o Senado pelo PL em 2026, disputando uma vaga contra o Eduardo Bolsonaro, e ele quer usar a capital paulista como sendo o seu trampolim para 2026, além das outras cidades. Só que tem um problema. O Valdemar Costa Neto já garantiu ao Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, do MDB, o apoio do PL como vice. Só que o Bolsonaro não quer apoiar o Ricardo Nunes, porque os bolsonaristas acham que o Ricardo Nunes ele é um oportunista. Porque o Nunes ele só quer os votos do Bolsonaro. E ele sabe que ele não pode se aproximar muito do Bolsonaro, senão ele pega a rejeição de Bolsonaro que perdeu na capital paulista. E o Bolsonaro fica boicotando essa candidatura, fazendo ameaças, coisas do tipo. O Bolsonaro fala que ele não vai nem para São Paulo se o candidato não for o Ricardo Salles. E aí o que aconteceu? O Valdemar Costa Neto, em um programa de rádio, cobrou que o Ricardo Nunes apoie explicitamente o Bolsonaro. Ele falou o seguinte, olha, o Ricardo Nunes ele precisa pedir o apoio do Bolsonaro. Ele precisa fazer isso. Não é que o Bolsonaro goste do Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente. É que o Salles não sai do gabinete do Bolsonaro. Eu prefiro o Nunes ao Ricardo Salles, mas o Salles também precisa pedir o apoio do Bolsonaro. Só que se o Nunes... Perdão, o Nunes precisa pedir o apoio do Bolsonaro. Só que se o Nunes pedir o apoio do Bolsonaro, ele perde o voto. E esse trecho que o Valdemar fala que o Ricardo Salles não sai do gabinete do Bolsonaro foi recortado e postado pelo próprio Costa Neto nas suas redes sociais. Ele percebeu que fez bobagem e depois apagou. Só que o que aconteceu? Os bolsonaristas viram essa postagem do Costa Neto como sendo uma afronta ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na terça-feira da semana passada, havia dito que ele gostava muito do Ricardo Salles e preferia ele como candidato. E a gente sabe também que existe dentro do PL uma disputa de poder entre os bolsonaristas e o Valdemar Costa Neto. Porque os bolsonaristas querem decidir quem vão ser os candidatos a prefeito no ano que vem. E o Valdemar Costa Neto prefere que as decisões sejam dos diretórios estaduais. Então há essa disputa. Além disso, os bolsonaristas veem que o Valdemar Costa Neto ele tira poder, ele boicota o capital político do Bolsonaro. Então quebra pra capar. E aí entra o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio teme que o Ricardo Nunes seja derrotado. Ou melhor, que o Guilherme Boulos vença. Porque se o Boulos vencer em São Paulo, a dobradinha que o Tarcísio faz com o prefeito paulista pode se perder. Então por isso que ele quer garantir que o Boulos perca. E o Tarcísio sabe que se o Ricardo Salles disputar em São Paulo, há grande chance de ser derrotado, porque ele é um candidato radical e o Bolsonaro perdeu para o Lula.
e o Boulos vai ser o candidato do Lula. Então o Tarcísio tem como candidato o Ricardo Nunes, o atual prefeito, junto com o Valdemar Costa Neto, que precisa da capital para ter o seu palanque regional para disputar 2026 pelo Senado. O Bolsonaro, por outro lado, não quer que isso aconteça. E ele está em disputa com o Tarcísio de Freitas para algumas cidades importantes de São Paulo. Por exemplo, Santos. Em Santos, o candidato, que é a maior cidade do litoral, o candidato do Bolsonaro está enfrentando diretamente o candidato do Tarcísio de Freitas. Só que isso não ocorre somente em Santos. Várias outras cidades também vão ter essas oposições. Porque o Tarcísio é de um partido, é de uma coligação e o Bolsonaro é de outro. Aí começa todo o problema. Porque eles vão acabar se opondo e vocês sabem como o bolsonarismo é extremamente virulento e acaba perseguindo todos aqueles que não seguem os anseios do Bolsonaro. Ou o Tarcísio de Freitas entra no PL, ou a relação dos dois vai ter problemas, não somente em São Paulo. O Bolsonaro, como vocês já sabem, está fritando o Tarcísio de Freitas. Desde aquela entrevista à Rádio Gaúcha, o Bolsonaro já falou que o Tarcísio de Freitas não é o candidato não é tão bolsonarista assim. E aquela imagem do Tarcísio no evento do PAC com o Lula pegou muito mal. O Bolsonaro diz que aquela situação foi politicamente ruim para o Tarcísio e desnecessária. O Tarcísio de Freitas poderia muito bem ter feito igual o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina. O Jorginho Melo, ao invés de comparecer, enviou um secretário. O Bolsonaro disse que o Tarcísio deveria ter feito o mesmo que o Jorginho Melo e não ter ido com o Lula. Aliados do Tarcísio avaliaram que aquela foi uma situação de armadilha que o Lula armou para o Tarcísio para jogar os bolsonaristas contra ele. E de fato foi o que aconteceu. Mas existe uma outra situação, que é essa situação que envolve os prefeitos do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele quer usar a campanha municipal para pressionar 2026, porque ele acredita que com a nova composição do TSE, ele poderá disputar 2026. Repetindo o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Só que essa situação acaba minando, inclusive, o candidato de direita em São Paulo, favorecendo o Guilherme Boulos. Porque existe a disputa para ver quem vai ficar com o apoio da Marta Suplicy. A Marta Suplicy é secretária do Ricardo Nunes. Mas o Lula bateu um fio, ligou para a Marta e a convidou para entrar no PT e ser vice do Boulos. Porque a Marta ela é importante para o Guilherme Boulos, porque ela reduz a imagem de inexperiente que o Boulos tem para governar uma cidade como São Paulo. E ela é importante para o Ricardo Nunes porque ela reduz a imagem de bolsonarista que ele tem. Então, com a Marta, ele até poderia apoiar ou ser mais bolsonarista de modo mais explícito. Sem a Marta não dá. Só que se a Marta deixar o Ricardo Nunes para apoiar o Guilherme Boulos, saindo até como vice, seria uma grande demonstração de que a candidatura do Ricardo Nunes não tem força. Então é uma disputa em São Paulo muito forte que nós temos que continuar acompanhando por questões estratégicas, assim como nós temos que acompanhar a disputa do Rio de Janeiro por questões familiares da família Bolsonaro. O que nós estamos vendo é uma crise imensa que está ficando cada vez maior.